título 4 da ação civil, o artigo 63, despencam nas provas, diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, tratando aqui esse artigo 63 da ação civil ex delicto, despenco nas provas. Vocês vão ver no finalzinho as questões, porque esse título 4 é bem pequenininho. O parágrafo único diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. O artigo 64, despenco nas provas, diz o seguinte: sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil, meu guerreiro Mengueira. O parágrafo único diz o seguinte: intentada ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. O artigo 65 despenca nas provas: faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, guarde bem, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, despenco nas provas o artigo 65. O artigo 66 diz o seguinte: não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato, despenco nas provas o artigo 66. E já o artigo 67, não impedirão igualmente a proposta da ação civil. Decore os incisos, despenco nas provas. Inciso 1, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. 2, a decisão que julgar extinta a punibilidade. 3, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Decore. O artigo 68 diz o seguinte: quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafos 1º e 2º, a execução da sentença condenatória, artigo 63, ou ação civil, artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público, ação civil ex delicto, também traduzindo aqui o nosso artigo 68, tratando da ação civil ex delicto. Como cai em prova, meu guerreiro e minha guerreira? Você viu que o título 4 é pequenininho, mas artigos estratégicos despencam nas provas. Duvida? Vamos ver agora, ano 2021, todas as questões são da banca CESP ou Sebrasp. Caiu em 2021 para o auditor fiscal, diz o seguinte: com a prisão em flagrante do autuado, foi instaurado inquérito pela Polícia Civil do Estado do Ceará para investigar crime de ação penal pública previsto no Código Penal e punido com pena de reclusão. A vítima reconheceu o preso e este permaneceu calado. Concluídas as diligências, o delegado elaborou o relatório final. Considerando essa situação hipotética, julgo o item a seguir, que diz o seguinte, meu guerreiro, meu guerreiro: o item: a vítima poderá propor ação civil indenizatória em face do autuado antes do trânsito em julgado da ação penal sem que haja violação do princípio da isonomia. Certíssimo a questão. Traduzindo aqui essa assertiva para mostrar a você como cai em prova a ação civil. Já a questão 2, ano 2020, Banca CESP, diz o seguinte: impede a propositura de ação civil indenizatória a decisão penal que reconhecer a inexistência material do fato. Questão certíssima. Você pode voltar e ver lá no artigo, meu guerreiro, minha guerreira, traduzindo aí
a questão 3, ano 2018, CESP, a sentença absolutória do juízo criminal que declare a inexistência do fato ou que o réu não tenha concorrido para o crime, faz coisa julgada no juízo civil, obstando a reparação civil ex delicto. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, olha aí, questão certíssima, traduzindo o que nós acabamos de ver nos artigos. Questão 4 diz o seguinte, ano 2013, banca CESP, olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, você pode perceber, essa questão foi em 2018 para juiz. Vamos ver agora 2013. Acerca da ação civil ex delicto e da competência, julgo o item seguinte. Faz coisa julgada na esfera civil a sentença penal em que seja reconhecida a prática de ato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, certo ou errado? Você já sabe, questão certíssima, meu guerreiro, minha guerreira. Você pode voltar o vídeo e ver lá no artigo. Vamos voltar aqui para você ver aqui, olha aí, o artigo 60. Isso mesmo, o artigo 65 diz o seguinte, faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, meu guerreiro, minha guerreira, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. E o artigo 66, que foi as questões anteriores, de não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato, traduzindo esses artigos 65, 66 e 67, estratégico para sua prova. Vamos ver aqui, juiz substituto, acabamos de ver. E agora, a questão 4, meu guerreiro, minha guerreira, acabamos de ver aqui a questão 4. Vamos ver a questão 5, promotor de justiça diz o seguinte, não são causas impeditivas da reparação civil as decisões do juízo penal que determinem o arquivamento do inquérito policial, que declarem extinta a punibilidade do réu ou que absolvam o réu por não ser o fato infração penal. Você pode voltar lá no artigo e ver os seus incisos, meu guerreiro, minha guerreira, questão certo. Vamos ver agora a questão em 2011, olha aí, para delegado, onde está você que despencam nas provas. Diz o seguinte, Rose recebeu sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo. Nessa situação, considerando que Lina tenha sido a única vítima do delito, a correspondente ação civil ex delicto somente poderá ser promovida pelo ofendido. Você já sabe que a questão está errada, meu guerreiro, minha guerreira. Pode também pelos seus sucessores, força e honra. Vamos ver agora a questão 7. Nossa última questão diz o seguinte, olha aí, defensor público, a sentença penal absolutória, isso mesmo, a sentença penal absolutória que decidir que o fato imputado ao acusado não constitui crime, impede a propositura da ação civil. Totalmente errada a questão. Você já viu lá no artigo 65, 66, 67. Confere agora comigo. Impede a propositura da ação civil indenizatória, meu guerreiro, minha guerreira. Artigo 65 diz o seguinte, faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Está aí, meu guerreiro, minha guerreira, que faz coisa julgada no cível. E o artigo 66 diz o seguinte, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. E agora o artigo 67, que trata que não impede a propositura da ação civil indenizatória, decore o artigo e seus incisos, não impedirão igualmente a propositura da ação civil. Inciso 1, o despacho de arquivamento do inquérito
ou das peças de informação. 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. E 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Então, meu guerreiro, minha guerreira, é rápido, estratégico, esquematizado, porque ação civil, isso mesmo, despenco nas provas, você viu, ação civil ex delicto, os artigos, principalmente o artigo 63, 64, 65, 66, 67, despenco nas provas, e esse artigo 67, meu guerreiro, minha guerreira, despenco também nas provas, porque diz, não impedirão igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.